né? Vamos olhar, posso olhar também aqui no frontal, como eu disse na barra, também pode ser, mas eu prefiro olhar no olho porque é uma referência boa. Quando eu me aproximar, eu vejo a minha imagem no olho dela, entendeu? Essa é uma, digamos que é a distância ideal. Depois eu divido os bônus horas com você. Obrigado. Tem gente que demora mais tempo, sabe? Uma dica que tentar no material, já vou depois passar para vocês, uma dica que os magnetizadores colocam é na hora de fazer o olhar magnético, a gente colocar a língua no céu da boca, no palato, né? Porque se a pessoa for um magnetizador muito forte, quem vai cair para trás sou eu, não vai ser ela, entendeu? Então, é uma dica importante. Ela está no estado de transe, né? E vai responder a algumas situações. Por exemplo, aí, na anamnese a gente descobre algumas situações. Por exemplo, ela não gosta de som de plástico, por exemplo, não é daquele saco de plástico. Então aqui que você poderia fazer o som, entendeu? E aí ela ficaria assim, viraria o rosto para lá, mostrando que ela não está gostando. Posso colocar músicas também, enfim. Então, todo esse processo de toque também eu pergunto antes, né? Como eu já conheci vocês, então eu posso tocar nessa parte aqui. Esse toque pode também ser muito desagradável, entendeu? E é aquela questão, a crise é importante, então quanto mais desagradável for, melhor. O que muda também os olhos ficam virados ou batendo, que no caso dela está acontecendo aqui, e pode aparecer também mancha na pele, também que são liberações químicas do próprio organismo, tá? Dessa crise provocada pelo magnetismo, né? Através do olhar magnético. São liberações. Isso vai ajudar muito na terapia dela, se ela estiver fazendo terapia, porque ela vai sonhar em determinadas situações que vai vir à tona devido a esse processo do olhar magnético. Como foi no caso da Luana, questão da cobra, que ela não sabia, né? Do medo da cobra. Beleza? Então, posso tocar? Posso fazer algumas, né? Flexões aqui, só para ver a reação, tá? Quanto mais ela reagir, virar para lá, mais forte e mais importante será fazer o processo. Posso fazer alguns sons, por exemplo, sons simples como esse, ou um som, por exemplo, quando a gente é gurizinho, quando é pequenininho, né? Mamá, mamá, mamá. A gente faz esse som, às vezes virou para cá. Ela gosta da mamãe. Se não gostasse, ela, entendeu? Papá, papá, também. Se não gostasse, entendeu? Então, botava o rosto para lá, se não gostasse, né? Então, esse processo, mamãe, papá, pode também trazer algumas questões para serem trabalhadas nesse processo de trânsito, tá? Nesse som magnético. Beleza? Sons, músicas. Então o que eu faço? Faço um processo de trânsito como esse, de crise como essa. Depois eu boto uma música que ela gosta, entendeu? Aí ela pode entrar num estado bem legal, se emocionar, começar a chorar, entendeu? Agora, como eu falei para vocês, aqui é bem light, mas há situações que a pessoa fica na posição fetal, fica gritando, fica chorando. Isso é importante. Pode ter crise de riso, como aconteceu lá em Garanhuns, não foi? Nosso amigo teve uma crise de riso. O interessante lá do nosso amigo foi que ele disse depois: rapaz, esse cara vai passar vergonha. Ele me chamou aqui, eu não vou cair nesse negócio não, eu estou contando depois, né? Porque eu sou, assim, não tenho essa sensibilidade toda. Ele vai olhar e não vai cair. Ele botou o olhar na minha que não caiu. Então, 5 minutos, já me avisaram aqui. Então, nesse processo, podemos utilizar, principalmente em adultos, tá? Pode ser em criança. ITEA, quando for fazer ITEA, vai lá consultando a vagas, né? Tá? Mas eu nunca fiz e não me sinto seguro em fazer com uma pessoa com TEA, né?
Mas pessoas assim, que estão em tratamentos, né, fazendo análise, é muito melhor fazer, ou pessoas que têm muito medo, têm fobia, têm gagueira e outras questões mais, que a gente pode trabalhar com esse recurso do olhar magnético, ok? Nesse processo, ela está sob o meu comando, porque foi eu que magnetizei. Então, se eu fizer alguns sons, como Deus diz, ela vai responder, né? Então, tudo que eu apresentar assim como um som que especificamente para ela representa alguma coisa, que eu fiz assim de forma acidental aqui, nada programado, só fiz o som e ela respondeu. Então, é uma repercussão do som, né, que o magnetizador pode dar na sua magnetizado nos tratamentos, especificamente com olhar magnético. Tá certo? Claro que tem muito mais coisas, né, que à medida que vocês se interessarem, eu vou passando para vocês, que é um processo que hoje eles usam muito esse recurso, tá? Vem uma pessoa de referência lá de fora para ensinar isso aqui, e eu fiquei observando, mas como os magnetizadores já usavam isso há quantos anos, né? 200 anos já utilizavam isso, e aí eu fiz uma pessoa de fora para passar isso para a gente, como assim, né? E a gente vê que está esse recurso aqui, que eles botam um nome diferente, né? Sabe como é que eles chamam isso aqui? Em vez de olhar magnético, com todo respeito, né? Que, claro, são profissionais e tal. Eles chamam de hipnose não verbal. Vocês depois entram na internet, vocês vão ver, são cursos caríssimos, de 10 mil, 15 mil, 20 mil reais, para vocês aprenderem, que eu estou claro que tem muito mais informações e tal, na qual eu posso passar para vocês depois. Mas, para utilizar esse recurso do som do olhar magnético, e também do sono magnético, tá pessoal? São duas formas de magnetizar diferentes, que aqui eu posso magnetizar ela nesse recurso aqui, tá? Segundo Charles Lafontaine, nessa obra, ele diz: se eu for magnetizar alguém nesse estado, o efeito do magnetismo é maior. Então, se a Elisângela tivesse um problema no joelho, se eu fizer um procedimento do joelho, ela nesse estado, ou no estado de sono magnético, o efeito do magnetismo é potencializado, porque esse efeito proporciona uma absorção magnética muito melhor, muito maior do que no estado normal, certo? De consciência. Beleza? Quanto tempo? Encerrou o tempo. Muito obrigado. E aí a gente deixa ela aí, acabou o tempo. Para tirar ele do processo, é como Allan Kardec fala, porque não deu tempo de mostrar aqui, Allan Kardec fala que a gente pode soprar aqui na testa, certo? O pessoal da hipnose não verbal faz uma pequena fricção no rosto, mas eu vou testar o que Allan Kardec, né, ensinou, que é sopro frio na testa rápido. Opa, tudo bem? Tranquilo? Funcionou, Allan Kardec está certo. Beleza? Outra socada, ainda está no trânsito, você foi fraco. Comi pouco feijão. Foi aquela pizza de Marcelo. Quando a gente coloca no trânsito, aí tira do trânsito. Se for colocar novamente, o trânsito vai aprofundar mais ainda. Interessante isso também, tá? Vamos lá. E aí? Tranquilo? Vou dar uma socada. Peraí. Deus também ensina a fazer transversais cruzados na testa.
primeiro que precisa ser tratado somos nós. Por quê? Porque nós não damos o que a gente não tem. Então nós precisamos ter saúde, nós precisamos ter tudo bom, nós precisamos ter energia. E a gente precisa, por isso, se tratar primeiro. Então esse recurso do sono magnético, eu quero dar meu depoimento, porque o primeiro curso que nós fizemos em Eugenópolis, nós convidamos o Wagner, e a partir daí nós não paramos de fazer conosco. Então nós temos um estudo toda terça-feira, e aí a gente, depois do estudo, em algumas terças-feiras, o que a gente faz? Nós fazemos uma sessão entre nós, nos colocamos em sono magnético para podermos tratar, porque a equipe precisa estar forte. Nós até usamos muito pouco sono magnético com os assistidos do GEM, porque às vezes não dá tempo, né, no dia de tratamento, sim. Mas com a gente, entre nós trabalhadores, nós usamos esse recurso sempre. E essas crises que eram dadas com muita ênfase, tem uns 4 anos que nós fazemos isso, hoje já não entra tanto em crise mais, porque à medida que vai se curando, que vai fazendo, vai realmente diminuindo a crise. Obrigado. Obrigada, Wagner.